existem no Amazonas mais de 210 mil idosos. Em Manaus, só no ano passado, mais de 6.200 idosos foram vítimas de algum tipo de violência. Mas muitos casos não são denunciados e acontecem dentro de casa. Você vai bater na sua própria mãe? Você não tem esse direito. As mãos que te deram carinho, hoje ameaças com as suas. Denunciar a delegacia do idoso é preciso. Será que eu tenho coragem de denunciar meu próprio filho? Sou velho sim. E daí? Respeite meus cabelos brancos. Velho é teu preconceito. O corpo envelhece sem permissão, mas a alma envelhece se você permitir. Eu sou velho, sou surdo, sou caduco. Pode falar à vontade. Deus permita que você chegue à minha idade. Devolva o meu cartão. Ele não lhe pertence. E que tantos empréstimos são esses? Com a idade que estou, eu não vou conseguir pagar. Eu não tenho autonomia financeira. Basta! Eu trabalhei muito para ter um pouco de direito. Como é que é? Como é que é? Quer dizer que a casa é minha e você quer me tirar do meu quarto para me levar lá para aquele quartinho dos fundos? Olha, veja só, meu filho. Seja aquele filho carinhoso que eu tinha, mas uma coisa eu te digo, hein? Daquele quarto dos fundos eu não vou mesmo. Quem sou eu? Eu não sei de onde eu vim. Me deixaram aqui e me disseram que voltariam. Quando? Como? Quem e onde? Eu sinto que esse alguém que me deixou disse um dia: pai, eu te amo. Mas quem disse a mim esta frase que um dia o vento levou, assim como levou minhas lembranças e aos poucos levou o sopro do pouco da vida que me resta. Se a minha visão é imperfeita, lembre-se, os meus olhos foram os teus um dia. Filho, chegou o momento em que eu preciso de você. Quando eu me lembro que te pegava, encaminhava até os primeiros passos, hoje, filho, sou eu, com essas mãos trêmulas, que não aguento mais, te peço auxílio, tu me vira as costas. Filho ingrato! Bem, como vocês acompanharam aí esse vídeo, ele tem sido a nossa realidade, principalmente dos nossos idosos, né, do dia a dia deles, na questão da violência contra a pessoa idosa. E complementando esse vídeo, que foi feito pelo pessoal da Universidade Aberta da Terceira Idade, do pessoal do teatro, hoje, dia 13, nós fizemos uma grande caminhada lá no centro de Manaus, parando o trânsito, ali quem conhece Manaus, Eduardo Ribeiro, 7 de setembro, onde teve todos os parceiros da rede, as Forças Armadas, a Polícia Militar, os colégios também em torno ali da praça, né, do estadual, tiveram conosco, a fanfarra do brasileiro, animando a juventude, fazendo aquela interação com as pessoas idosas e realmente chamando a atenção para todos que ali passavam no momento, para o objetivo maior, que é chamar a atenção da sociedade na conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Nesses últimos dias aí, se eu não me engano, para ser mais preciso, segunda-feira, saiu no jornal A Crítica, né, um número já assustador. Só da delegacia do idoso,
de atendimento de violência contra a pessoa idosa, dando uma estatística de 28 por dia. E aí vocês multiplicam, lá no Conselho a gente estava fazendo um raciocínio rápido e lógico, você multiplica pelos 20 CRAs, os 5 CREAs que nós temos aqui, o Centro de Proteção e Defesa do Direito da Pessoa Idosa, as delegacias que nós temos, os DIP, que são mais 20, né? Ministério Público, Defensoria Pública, tem um programa da Fundação Dr. Thomas, que é o PAD, que faz o atendimento também domiciliar, tem o DISC 165, que também atende, tem o DISC Direitos Humanos, então nos assusta, porque a gente sabemos que não é só 28 casos que acontecem diariamente, né? É muito mais do que isso. E a nossa preocupação maior enquanto pessoas, enquanto ser humano, enquanto filhos, enquanto pai, enquanto pessoas, cidadãos de bem, né? É que essa violência ela tenha acontecido, já que corriqueiramente, dentro da própria casa do idoso, né? E é isso que nós vamos apresentar agora para vocês, com apoio aqui da Minia Santos. Eu vou passar agora para vocês uma apresentação, onde a gente fala dos maus tratos e a violência contra a pessoa idosa. Bem, definição de violência contra a pessoa idosa. As violências contra a pessoa idosa podem ser visíveis ou invisíveis. São as mortes, as lesões, as invisíveis, são aquelas que ocorrem sem machucar o corpo, mas provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo. A maioria dessas últimas é incontável. Incontável por quê? Porque elas são realmente invisíveis, né? A gente não vê. E vocês que trabalham na área de saúde aí, logo lá na frente a gente vai dar algumas situações, alguns casos para vocês. Definição de violência. A Organização Mundial de Saúde assim define a violência contra a pessoa idosa. A ação ou omissão cometida uma vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa. Impedindo o desempenho de seu papel social, a violência acontece como uma quebra de expectativa positiva por parte das pessoas que a cercam, sobretudo os filhos, dos cônjuges, dos parentes, dos cuidadores, da comunidade e da sociedade em geral. E isso acontece diariamente, né? Como vocês puderam ver naquele vídeo, e vamos acompanhando aqui ainda na frente. O Estatuto do Idoso, no artigo 19, ele fala que violência contra o idoso é qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Vou repetir. Violência contra o idoso é qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Então aí está definido no Estatuto do Idoso, no artigo 19, o que é violência. Muitas vezes você vê, você ouve, você não denuncia, porque é um vizinho, você não quer se meter, né? Às vezes é um tio, é uma tia, é um parente, ou muitas vezes até o seu irmão que está praticando a violência contra o seu pai, a sua mãe, e você não quer denunciar. Então você também é omisso, e isso é uma violência. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra os idosos serão objeto de notificação compulsória pelo Serviço de Saúde Público ou Privado às autoridades sanitárias, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: a autoridade policial, em primeiro lugar, se você constatar uma violência, principalmente se ela for violência física, você tem que fazer um BO, né? Porque tem que fazer um BO para se fazer corpo de delito, tem que ter um exame médico para que possa dar prosseguimento à notificação. Você tem que também denunciar o Ministério Público, aonde tem Conselho Municipal do Idoso. Você pode denunciar o Conselho Municipal do Idoso, na ausência o Conselho Estadual do Idoso e na ausência do Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso ainda no artigo 19. O Estatuto também define o
direito, o respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, ideias, crenças dos espaços e dos objetos pessoais. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Eu gosto muito desse artigo porque muito se discute de quem é o dever de estar denunciando, né? E às vezes as pessoas perguntam, será que eu que faço parte da família tenho que denunciar? Será que eu que estou vendo, que estou ouvindo, tenho que denunciar? Ou será os órgãos de proteção? São os conselheiros que têm que fazer a denúncia? É a polícia que tem que estar buscando realmente a veracidade dos fatos? Não. Aí diz que todos, é dever de todos zelar pela dignidade. Se é dever de todos, todos nós, enquanto cidadão, podemos e devemos denunciar. A violência é uma ação de um ser humano contra o outro provocado pelo abuso da força e do poder. Ou a omissão de socorro quando esse outro pede ou precisa dele. E aí um pouquinho da tipologia da violência. Nós vamos comentar um pouquinho da tipologia da violência, que foi um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde e que fez esse estudo e ela demarcou alguns tipos de violência que nós vamos mostrar para vocês. O primeiro deles é o abuso físico. É um ato causado com a intenção de provocar dor. Agora veja, né? Quanto sofrimento. A gente não está acostumado e eu, particularmente, já estou um pouco acostumado, e vocês que trabalham na área da saúde, eu acho que vê isso frequentemente, né? Essa questão da violência, né? Que fala sobre o ferimento, sobre a coerção física, que constitui a forma de violência mais visível e costuma acontecer por meio de empurrões, beliscões, tapa, ou por meio mais letais como uma agressão com cintos, objeto caseiro, arma branca e arma de fogo. O lugar onde há mais violência física contra a pessoa idosa é um espanto. É a sua casa, ou a casa da família, vindo a seguir as ruas e as instituições que prestam serviço, uma de saúde e de assistência social e residência de longa permanência. Então, aonde que a gente pensa que o idoso está mais protegido? É na sua própria residência, na sua casa, com seus filhos, com seus parentes, é aonde ele sofre a maioria das violências. O abuso psicológico. Eu costumo dizer que, para mim, de todas as violências, o psicológico é aquele que a gente não vê, é invisível, né? Só o profissional realmente da área, um psicólogo, ele consegue detectar algumas situações, que são agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade e isolar do convívio social. Corresponde a todas as formas de menosprezo, de desprezo e de preconceito e discriminação, que trazem como consequência a tristeza, o isolamento, solidão, sofrimento mental e, frequentemente, depressão. Ele ocorre quando dizemos às pessoas idosas expressões como esta: você não serve para nada, você deveria ter morrido, você é uma bananeira sem cacho, você só dá trabalho e coisas semelhantes. Agora imagine você essas palavras ditas por um filho, por uma filha, seu pai e sua mãe. É por isso que eu digo que a violência psicológica ela não é muito visível, mas essas palavras elas cortam não só o coração, mas a alma da pessoa, que ela já fica com depressão e depois chega a causa da morte. Violência sexual. O assédio ou ato sexual sem consentimento do idoso, de respeito ao ato do jogo que ocorre nas relações hetero ou homossexuais, e visa estimular a vítima ou utilizá-lo para obter excitação sexual e práticas eróticas e pornográficas, imposto por meio de aliciamento, violência física ou ameaça. Geralmente, quando acontece esse tipo de violência sexual, também acontece a violência física e a psicológica. Vítima de abuso sexual costuma sofrer também, como eu já disse, né,
a violência física, a psicológica e também a negligência. A Nina vai complementar. Com relação a esse tipo de violência, geralmente elas são subnotificadas, né? A vítima, ela se envergonha, né, de ser vítima desse tipo de violência, da violência sexual. Então, realmente é muito raro um caso de denúncia e de registro com relação ao abuso sexual. Nós já acompanhamos alguns casos, né, que foram encaminhados, inclusive, porque nós só temos uma instituição de longa permanência no estado do Amazonas, né, tipificamente falando, que é a Fundação Dr. Thomas. Então, assim, os casos identificados, muitas vezes, a gente encaminha quando é na capital, que é a área de abrangência da Fundação Dr. Thomas, e alguns casos, infelizmente, são idosos de alta dependência. São aqueles que realmente são acamados, aqueles que não têm nenhuma defesa. Então, esses casos são mais tristes, porque alguns casos que identificamos, inclusive o agressor era filho e era dependente químico. E, justamente, no uso da droga, ele cometeu o ato com a sua avó de 96 anos. E aí são casos que, infelizmente, nós acompanhamos e que não vêm muitas vezes à mídia. Então, é só para complementar, que eu acredito que vocês também devem estar identificando algumas situações assim. Na maioria dos casos, acontece isso, né? A subnotificação. Nós temos verificado nas planilhas que é repassado para nós, para o Conselho Estadual do Idoso, sobre os tipos de violência, sobre a Secretaria de Segurança Pública, nós temos, assim, nos espantado. Vou dar uns dados para vocês que acontece aqui em Manaus. Quando se fala em violência aqui em Manaus, e aí eu pergunto sempre, quando estou fazendo uma palestra para alunos na universidade ou uma escola que a gente trabalha muito essa questão da juventude aqui em Manaus, sobre envelhecimento. E quando se pergunta a questão da violência, a gente pergunta sempre qual é a zona aqui de Manaus que é conhecida pelo número de violência. Ou se diz assim, todo mundo fala só numa boca só, como se diz popularmente, né? É a Zona Leste. E para nosso espanto, todo estudo da Secretaria de Segurança Pública mostra que a violência contra a pessoa idosa aqui na cidade de Manaus, a maioria é notificada na zona centro-sul, ou seja, as pessoas de classe alta, as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, mas que também nós entendemos que elas se sentem confiantes em denunciar o seu filho, o seu agressor, né? Porque ela não fica calada. Já as pessoas, nós entendemos assim, né? Eu vejo dessa maneira, as pessoas mais humildes, muitas vezes, elas se preocupam em denunciar o seu filho, a sua filha, com medo que ele vá preso, que ele sofra as sanções da lei, né? É isso que nós entendemos, por isso que a gente entende que essa parte de notificação é justamente pontual pelas pessoas, aquelas que têm mais conhecimento, que têm empoderamento dos seus direitos e realmente elas fazem a denúncia. O abandono. O abandono é a ausência ou a deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares na prestação de socorro a um idoso que necessita de proteção. O abandono é uma maneira mais perversa de violência contra a pessoa idosa e apresenta as várias facetas. As mais comuns que vêm sendo constatadas por cuidadores e órgãos públicos que notificam as queixas são: retirada da sua casa contra a sua vontade, troca seu lugar na residência a favor dos mais jovens, como, por exemplo, coloca no quartinho nos fundos da casa, privando do convívio com os outros membros da família e das relações familiares. Conduzi-la a uma instituição de longa permanência contra a sua vontade para se livrar da permanência na casa. Então vocês veem, realmente a gente tem constatado, e eu tenho feito algumas referências, porque eu tenho vivido algumas situações dessas, pelo menos de conhecer pessoas com poder aquisitivo muito bom, e os filhos tomam conta da sua casa, da sua propriedade, e muitas vezes colocam o seu idoso lá no fundo da casa, no pior quartinho que tem, né?
isolando ele do convívio social e daquilo que ele mais ama, que é o seu lugar. É uma violência muito grande. Você pode perceber que quando você tira uma pessoa idosa do seu espaço, ela já se apega com amor, com carinho, ela não se sente segura em sair daquele espaço. Então é uma violência, você está tirando ela do seu espaço, imagine na sua casa, e colocando ela no espaço mais fora da casa, no quartinho bem longe, né? Privando ela de convívio com os outros membros da família. Aí muitas vezes nós vemos isso aqui em Manaus, as pessoas não passeiam com os seus idosos, não levam ele mais para aquela reunião de família no final de semana, né? Privando ele desse convívio social que tanto fez, que tanto contribuiu. E na verdade, se existe uma família unida, se existe uma família realmente que você pode chamar de família, tem que dar graça a quem? Aos nossos pais, né? Que vieram primeiro e constituíram toda essa família que muitas vezes nós temos, famílias maravilhosas, famílias complicadas, mas que é família, que são pessoas que a gente pode contar, que a gente pode respeitar, que a gente pode se sentir segura por fazer parte de uma família. Bom, só complementando aqui a fala do colega, com relação ao abandono, né? Nós chamamos a atenção muito nas épocas das festividades das cidades, né? No caso aqui na capital, por exemplo, exemplificando um caso que nós acompanhamos, na festa do Boi Bumbá, né? Na festa do Boi, um filho, exemplificando para que vocês entendam, porque vocês se deparam também, acredito eu, com essa realidade. Então, o único filho deixou a idosa trancada, uma idosa acamada, uma idosa que não necessitava da ajuda de terceiros para as atividades da vida diária, que é considerada uma idosa de alta dependência, que não tinha mais visão, né? Ela tinha um comprometimento visual, e essa idosa, ela foi trancada e foi a denúncia feita pelos vizinhos, que começaram a sentir a falta do rapaz, né, mas sentiram uma pessoa gritando dentro da casa, gemendo. E, para nosso espanto, quando nós chegamos, né, a partir da denúncia, no local, realmente, a idosa estava trancada sozinha, no fundo de uma rede, há 3 dias, sem comer, sem beber água, já estava, né, desnutrida, desidratada. E para podermos adentrarmos a residência, porque vocês sabem que precisa de uma autorização judicial, e como não havia ali, pela urgência da situação e por identificarmos que também nós fazemos parte desse integrante da rede de proteção e defesa, enquanto Conselho de Defesa de Direitos, nós chamamos a viatura mais próxima e nos ajudaram a arrombar a residência e retirar a idosa. Dali, realmente, ela já foi direto para o hospital, né? Chamamos a ambulância, e são situações assim que geralmente nessas datas comemorativas acontecem aqui na capital e que o Conselho vem acompanhando, né? E aí a gente chama atenção para a importância do trabalho em rede, porque nesse dia tivemos que envolver a questão da saúde, a segurança pública, o Conselho, a comunidade também que estava atenta à situação e que fez a denúncia inicial, né? E todos os demais órgãos que se fizeram presentes a partir dali. Porque, é claro, foi feito um boletim de ocorrência e dali entrou para a Defensoria e demais órgãos que se fazem necessários para as providências cabíveis. Então, é a importância também do fortalecimento da rede de proteção, não só aqui na capital, mas no nosso estado do Amazonas. E uma rede de proteção também em cada município de vocês, né, de que vocês fazem parte. E falando também um pouquinho dessa questão da juventude hoje, nós que somos pais e acompanhamos o crescimento, né, acelerado, digamos assim, desses jovens, hoje a maioria dos nossos jovens, eles morrem cedo. As estatísticas todas mostram que a partir de 19 até os 27 anos de idade, os nossos jovens estão morrendo por causa de droga, de trânsito, né? Aqui na capital acontece muito isso, muito jovem. Temos perdido muitas vidas de muitos jovens. E alguns deles, quando resolvem se casar, não estuda, não trabalha, né? São a geração neném que a gente conhece, não estuda e nem faz nada. Mas na hora, arranja uma namorada, arranja uma mulher, e aí engravida, e para onde ele vai? Ele corre para a casa dos pais.
Chega lá, a mãe e o pai ficam com pena dele, agora o meu filho vai ser pai, vai ser um homem responsável, vai procurar emprego, né? E na verdade ele não faz nada disso. Ele fica sugando ainda, e a mãe com pena, a mulher e o pai, os dois, ou quando não mais a mulher, né, se sente penalizada e chega até falar para o marido, vamos dar o melhor quarto que é o nosso da casa, cede o quarto para os seus filhos, né, para eles, e sai daquele quarto confortável e cede para o seu filho. Daqui a pouco o filho se sente o rei, o dono da casa, e já dá um pontapé e não demora muito tempo, eles já estão lá fora. É isso que tem acontecido, né? É isso que tem acontecido. Na verdade, também outra coisa que me chama a atenção, para deixar bem claro para vocês, que nesse tipo de violência de abandono, antigamente se costumava fazer muito isso. Eu não quero, meu pai está ficando velho, minha mãe está chata, então eu vou colocar ela lá na Fundação Dr. Thomas, que é a única instituição que nós temos aqui de longa permanência. Aí vou colocar lá na Fundação Dr. Thomas. E para lá colocava. Naquela época era possível, porque não tinha uma lei, não tinha uma política que protegia a pessoa idosa. Hoje tem uma política. Não é qualquer tipo de pessoa que pode ir para a Fundação Dr. Thomas. Não eu posso dizer assim, meu pai eu vou botar na Fundação Dr. Thomas. Hoje não. O Estatuto do Idoso, no seu artigo 3º, ele fala que a responsabilidade é da família. Em primeiro lugar, vem a família. Enquanto ele tiver família, a sua família é responsável por ele. Porque não vai muito longe, não, sem a gente relembrar um pouquinho, que eu falei questão de família, quem fez a família e fortaleceu a família foi ele. Então agora é a vez de os filhos, os parentes também cuidarem dos seus idosos. Inclusive tem um artigo que não tem no Estatuto do Idoso, mas tem na legislação brasileira, né? Na nossa Constituição, no artigo 229, que diz o seguinte: os pais têm um dever de educar seus filhos menores e de assisti-lo, né? Mas os filhos maiores têm um dever também de assistir o seu pai na enfermidade, na velhice e na doença, né? Então também lá tem essa responsabilidade dos seus filhos, tá? A contrapartida, se fala muito no direito da criança ou adolescente, mas não se fala do direito do dever também que eles têm, o adulto, para com seus pais. Financeiro, né? Financeiro é econômico e patrimonial. A exploração imprópria, ilegal, ou uso sem consentimento de recurso material ou financeiro do idoso. É aquilo que eu estava comentando, né? O abuso financeiro ele se espalhou por todo o Brasil. Essa é a questão do empréstimo, né? Agora qualquer um pega o cartão do seu idoso. Hoje o idoso ele vale mais do que antigamente, porque ter um idoso em casa é ter dinheiro. A verdade é essa, a verdade seja dita. Porque não existe, é muito difícil você ver uma pessoa idosa que ela não tem um BPC, que ela não recebe uma aposentadoria. Enquanto a maioria dos nossos jovens tendo para arranjar um emprego, o idoso ele já tem uma renda garantida todo mês. O abuso econômico, financeiro e patrimonial se refere principalmente à disputa de família pela posse dos bens ou ações delituosas cometidas por órgãos públicos e privados em relação às pensões, aposentadoria e outros bens da pessoa idosa. Com relação a esse abuso financeiro, né, institucional, é porque a lei diz que toda instituição que presta um atendimento à pessoa idosa tem uma percentagem estipulada para que seja descontado. E tem que haver um estabelecimento de contrato para que isso aconteça, né? Nós também fazemos as visitas de fiscalização, né, com relação a isso, para justamente acompanhar a aplicabilidade da lei nessas instituições, não só de longa permanência, mas qualquer programa, abrigo emergencial e qualquer outro programa que, porventura, tenha estabelecido em contrato o desconto dessa percentagem de 70%, né, que estabelece o Estatuto do Idoso. Tá ok? A autonegligência, depois de a gente ter falado, né, sobre o abuso físico, o abuso psicológico, sexual, a negligência, o abandono, né, a gente chega agora no financeiro, a gente chega agora na autonegligência. A autonegligência é a conduta do idoso que ameaça sua própria saúde e segurança,
pela recusa de prover cuidado necessário a si mesmo. A autonegligência ela pode conduzir à morte lenta de uma pessoa idosa, onde ela própria não tem os cuidados necessários com ela própria, combinando por vezes os casos severos, com a tentativa de suicídio, muitas vezes com o ato consumado de sua morte. Nesses casos, não é o outro que abusa, é a própria pessoa que maltrata a si mesmo. Que coisa triste. Quando eu leio esse tipo de violência, quando eu li pela primeira vez, me choquei muito. Hoje já tem dados, já tem estudo que mostram o número de idosos que estão procurando o suicídio. Você vê uma vida sofrida, né, que as pessoas idosas elas levam, passam por aqueles abusos todinho e chega na autonegligência, desejar a sua própria morte. E tem alguns sinais, vocês que trabalham na área de saúde, principalmente os agentes comunitários. Eu tenho falado muito, os agentes comunitários são uma peça muito importante na questão da saúde da pessoa idosa, porque eles vão fazer a visita nas casas, então eles têm o conhecimento diário, se não fazem, mas é para fazer, né? Ter aquele conhecimento diário, preencher ficha, saber se o idoso foi vacinado ou não, saber se ele está sendo alimentado ou não, saber se ele está tendo um pouco de higiene, se ele tomou banho, se ele está com a unha comprida, se ele está com o cabelo penteado, se ele ainda veste a mesma roupa durante o dia, a semana, ele não procura fazer a higienização pessoal. Isso tudo é sinal de maus tratos, isso tudo é sinal de uma autonegligência consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua pessoa. Então, quando você vê esse sinal, por favor, procure ajuda. Procure ajuda que esse idoso, ajude esse idoso que essa pessoa está precisando. Nós vamos mostrar para vocês uns índices e sinais suspeitos, né, que vocês conhecem muito bem. E se tratando da área de saúde, são múltiplas feridas em diferentes estágios de recuperação. Isso aí são os sinais físicos, né? Sinais físicos de suspeita de maus tratos. Ferida ou pisaduras em locais não usuais. Ferida com um padrão. Evidência de ferimento antigo, não documentados previamente. Nariz ou dente partidos. Evidência radiográfica de feridas antigas, desalinhadas. Nível subterapêutico de drogas. Paciente sem óculos, dentadura ou auxiliar auditivo. Conhecimento dos problemas médicos do paciente. Ele nem se interessa, não está nem aí. Você pergunta sobre a hora do medicamento, a receita, ele não conhece, não sabe. Excessiva preocupação com os custos. Você passa o remédio, ele sempre está preocupado com o custo. Tentativa de dominar a entrevista, o médico vai fazer a consulta e entrevistar, ele sempre está tentando ali dissimular. Abuso verbal, hostilidade para com o idoso durante o encontro, hostilidade para com o prestador de cuidado de saúde, evidência de abuso de substâncias ou de problemas de saúde mental. Nós temos aqui na cidade de Manaus alguns programas que talvez vocês não conheçam ou conheçam, ou se não conhecem, vão conhecer agora, que são alguns programas como os programas de ações já implantados através da política municipal e estadual do idoso, que são conquistas, né? A gente temos a Fundação Dr. Thomas, que precisamos de imediato, estamos lutando, o Conselho Estadual está lutando junto com a Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, todos os parceiros, para que se crie outra instituição de longa permanência. Temos aqui hoje só a Fundação Dr. Thomas. Nós temos o programa de atendimento de longa permanência da Fundação Dr. Thomas. Esses são os idosos que residem e recebem assistência social, médica, psicológica, bem como atendimento nas áreas de fisioterapia, recreação e terapia ocupacional. Vou passar para a Mínima, que ela temos conhecimento que ela trabalhou lá há alguns anos. Não, eu só queria complementar a fala dele no que diz respeito à política estadual e à política municipal do idoso. Né? A política estadual do idoso, a gestão da política estadual do idoso cabe à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. É bom que vocês saibam disso. Por quê? Porque numa articulação com a Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, que porventura vocês possam estar
criando nos municípios de vocês, ou que já tenha, mas que vocês estejam buscando fortalecer, ampliar, consolidar, é importante também que vocês busquem essa parceria também da Sejusc, que é responsável por essa gestão da política em todo o nosso estado, certo? A gestora da política municipal do idoso aqui na capital é a Fundação Dr. Thomas. E aí a Fundação Dr. Thomas, ela desenvolve vários programas. Então as pessoas muitas vezes desconhecem e pensam que a Fundação Dr. Thomas é somente a instituição de longa permanência. E, na verdade, ela responde pela uma gestão da política no município de Manaus, né? E um dos programas que ela desenvolve é uma instituição de longa permanência e que, por nosso conhecimento, somente ela existe e que muitas vezes até dificulta, porque há municípios que entram em contato com a gente, né? Ainda é baixa a procura, né? Porque ainda conseguem gerenciar com a própria família a questão dos cuidados. E quando acontece isso, muitas vezes a gente se prevalece, às vezes acionando o Ministério Público para que adentre a fundação, mas que não é competência da Fundação Dr. Thomas, porque a abrangência dela é na capital. Então, é isso que, enquanto conselho, nós queremos já fomentar nos municípios, para os gestores, e nisso, o Wagner foi recentemente em alguns municípios, estamos fazendo visita nos municípios para justamente articular e fomentar e, digamos assim, despertar no gestor justamente essa questão do interesse em implementar essa política em cada município, né? Com a criação dos conselhos municipais, com algumas modalidades de atendimento ao idoso que já cabem no município de vocês, né? Como um abrigo-lar, como um programa de atendimento domiciliar ao idoso, como um centro-dia, como um centro de convivência do idoso, e aí por diante. Então, é importante que vocês realmente estejam sempre articulados e trabalhando em rede, para que vocês possam estar complementando as ações e se fortalecendo também enquanto agentes de saúde. Ok? Temos um dos programas, aquele Disque 165, né? Que foi iniciado em setembro de 97, funciona de segunda a sexta através do telefone 165, tem como objetivo informar, orientar sobre o direito dos idosos e serviço à população idosa no município de Manaus, bem como atender denúncia de maus-tratos, abandono e solicitação de atendimento domiciliar. Também é um programa da Fundação Dr. Thomas. Só complementando. Mais uma vez, como diz respeito à Fundação Dr. Thomas, é capital Manaus. 165 é na capital. Então, eles não só atendem denúncias, mas também prestam informações e orientações de cuidados, porque muitas vezes a violência contra a pessoa idosa perpassa também pelo desconhecimento e despreparo das famílias para esse cuidado com a pessoa idosa. Aquela pessoa que envelheceu e que muitas vezes demenciou e que muitas vezes também está em alta dependência, né? Então, como gerenciar esse cuidado? Muitas vezes as famílias estão despreparadas e muitas vezes cometem a violência em decorrência disso. Mas a 165 é capital Manaus, mas nós temos o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, que serve para todos os municípios. O Disque 100, qualquer um pode ligar, eles vão gerar um protocolo de atendimento, um número que vão repassar para o denunciante. O denunciante, ele pode ser um profissional, pode ser um familiar, pode ser um comunitário, pode ser um vizinho. E se ele quiser, ele pode também se manter no anonimato, informando, olha, eu não quero eu não quero minha identidade, eu quero minha identidade preservada, mas eu quero passar os dados do idoso, porque o idoso, constantemente eu estou visitando e constantemente eu estou passando as orientações dos cuidados com relação à saúde desse idoso e a família não tem dado o encaminhamento necessário. Então, o que vai acontecer? O Disque Direitos Humanos vai repassar para a gestão municipal essa responsabilidade e distribuir conforme a competência para os CRAs, para os CREAs, para as delegacias, para os núcleos da Defensoria Pública, para os núcleos do Ministério Público, né, para as secretarias também afins, conforme o caso e o relato da situação, e assim por diante, tá ok? Um programa também que eu sempre elogio esse programa, que é o Programa de Atendimento Domiciliar, conhecido como PAD.
Esse programa ele precisa ser fortalecido aqui na cidade de Manaus. Especificamente ele é para a cidade de Manaus. Também é mais um serviço da Fundação Dr. Thomas. Este serviço ele tem como objetivo facilitar a permanência do idoso no grupo familiar, realizando atendimento interprofissional aos idosos carentes, bem como orientar os seus familiares com o objetivo de manter o idoso na sua família. Então o PAD, a equipe multiprofissional, ela é acionada e ela vai na casa desse idoso, né, faz a verificação e depois ela dá todos os encaminhamentos. Para mim é um dos melhores programas que deveria ser fortalecido e ser ampliado para todo o estado. São os programas que podem ser feitos em qualquer município. Hoje nós temos dinheiro, dá para fazer. Conviver. Este programa está sendo desenvolvido no Parque Municipal do Idoso, né? O programa Conviver é conhecido por todo mundo aqui em Manaus como o Parque Municipal do Idoso. São os centros de convivência, né? Eles são implantados onde são oferecidas atividades físicas, laborativas, recreativas, associativas de educação para a cidadania, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população idosa de Manaus, dentre outros municípios. Esses são alguns programas que tem da Fundação Dr. Thomas. Complementando, nós sabemos que temos os centros de convivência também dos municípios. Alguns deles nós já visitamos e conhecemos. Então, assim, programa Conviver na política são todos os centros de convivência. Na capital Manaus nós temos o Centro Estadual de Convivência do Idoso ali na Aparecida, né? E nós temos o Parque Municipal do Idoso, que foi o pioneiro. Mas também nós temos de Iranduba, de Manacapuru e de muitos outros que o Wagner já teve, são 15 no total, na verdade, né? Então, assim, sempre a gente, quando nos reunimos com os gestores, a gente justamente leva essa informação para que esteja fomentando a criação dessas modalidades também nos municípios, porque já se fazem necessários. No caso, uma modalidade dessa, ela vem como prevenção à questão de saúde, né? Então, isso daí, olha, atividade física, as informações com relação ao envelhecimento saudável com qualidade de vida, elas vão o quê? Prever e vão, digamos assim, de encontro a questão de manutenção da saúde mesmo da pessoa idosa, evitando, então, certos casos de saúde comprometido, não é verdade? Então é isso que eu queria complementar. Aí vocês estão vendo a imagem do Parque Municipal do Idoso, né? Com piscina aquecida aí, que é próprio dos nossos idosos, que eles sentem frio, então a piscina aquecida e um espaço maravilhoso. Quem não conhece, quando vier aqui a Manaus, por favor, dê uma volta e vá lá no Parque do Idoso e também no Centro do Idoso. Nós vamos agora apresentar alguns serviços do Estado, né? Que são os centros de convivências. Como vocês podem ver, de grande porte, atende para mais de 7.000 pessoas mês. Nós temos o Centro de Convivência da Família Padre Vinólia, que atende desde a criança, adolescente, o adulto e a pessoa idosa. Nós temos o Centro de Convivência da Família 31 de Março, no Japim. Nós temos o Centro de Convivência especificamente para a pessoa idosa, que é o da Aparecida, que é o de maior porte que temos aqui em Manaus, né? E esse centro aí, à noite, ele atende os envelhecentes, que são pessoas a partir de 45 anos, que você vê hoje aproveitando toda a modalidade lá desse centro, porque era um centro que ficava à noite fechado, o custo muito alto. Então surgiu esse projeto maravilhoso, uma assistente social e um estagiário, e foi até premiado por aproveitar esse espaço, esse grande espaço para pessoas que realmente não podem estar pagando uma academia cara, então eles estão praticando lá, usando desse complexo maravilhoso lá, usufruindo, fazendo a sua hidroginástica, fazendo sua ginástica, sua dança, e assim várias modalidades que lá existem. Nós temos o Centro de Convivência da Família Maria de Miranda Leão, né, que fica na Alvorada também, que faz o mesmo atendimento. Nós temos também o Centro de Convivência da Família no Mutirão. E aqui essa foto na parte de trás, ainda estava em construção quando nós tiramos, que é um dos maiores centros que tem, que é o Madalena Acidal, que além de ter o complexo do Centro da Família, tem também ao lado a Universidade Aberta da Terceira Idade no mesmo terreno, né? Então por isso ele se torna
o maior centro. E lá, na universidade, estamos nós lá no Conselho Estadual do Idoso, está numa sala bem confortável lá, fazendo parte desse complexo. E aqui nós temos uma luta, vocês sabem, é uma luta boa, uma luta de se travar, onde eu chegava lá fora nas palestras, enchia o peito, se eu tinha orgulho de ser amazonense. Esse programa se chama CAIME, né? É um centro de saúde especializado, onde havia 20 profissionais de várias especialidades complexas, até o geriatra, para fazer o atendimento, e faziam esses vários atendimentos que vocês estão vendo aí. Há pouco tempo, o CAIME, né, uma briga política, quiseram fechar os CAIME, os 3 CAIMEs que nós temos, e nós convidamos a sociedade em geral e fomos para cima para forçar o governo, mostrar para ele da importância que tem esse centro de saúde específico para as pessoas a partir de 60 anos de idade. Graças a Deus o CAIME não fechou, ele não está funcionando 100%, mas já é uma vitória de não ter fechado esse centro. Nós temos aqui, só para vocês terem uma ideia, está aí, quando estava em construção, nós tiramos essa foto, a recente conquista nossa da Política Estadual do Idoso, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, né? Aí nessa foto está a presidente do conselho atual, que é a Kênia Mota, ela representa a universidade, a UEA, no meio eu, Jorge Wagner, e no outro lado a Miriam Santos, que é a secretária executiva. Hoje nós somos 4 pessoas no conselho, além de nós 3 temos também a estagiária Andréia, que está fazendo agora um curso de educador social de envelhecimento humano. A Universidade Aberta da Terceira Idade, ela só veio complementar as políticas na questão do conhecimento, da formação, da informação, da pesquisa, né? Então nós estamos ganhando não só o Brasil, mas o mundo através da Universidade Aberta da Terceira Idade. Logo, em pouco tempo, teremos um laboratório de pesquisa aqui na região norte, onde o Dr. Euler dá um show de bola, falando das pesquisas do Guaraná, do Tucumã, e de toda a fauna e a flora aqui da nossa região amazônica, né? E ele tem feito um trabalho maravilhoso junto com a sua equipe, tem visitado não só o Brasil, mas também fora do Brasil, como Tóquio, ele já foi no Japão, já foi em Portugal, na Espanha, e ele tem sido convidado pelo mundo todo para mostrar a maravilha da nossa riqueza que nós temos aqui na alimentação, o homem da floresta, né, que todos vocês conhecem. E se vocês não conhecem a propriedade do Guaraná, procure ainda, eu sei que na região tem muito, na nossa região, em toda a nossa região, do estado do Amazonas tem muito Guaraná. Guaraná faz bem, existe estudo e pesquisa comprovada que pessoas de Maué já vivem mais de 90 anos, com saúde, que é mais importante, né? Então a universidade só veio nos complementar na questão do conhecimento. Nós temos ainda, que faz parte da rede estadual de proteção e defesa da pessoa idosa, o Centro de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, que hoje está sob a responsabilidade da Secretaria de Justiça e Cidadania, e temos a Delegacia Especializada do Direito da Pessoa Idosa, né? É no mesmo terreno, fica um do lado do outro, e breve nós estamos lutando para ampliação, para que o núcleo da Defensoria, que antes atendia, volte a atender, porque o espaço ficou muito pequeno, o número de denúncias, e às vezes uma família grande não está sendo bem atendida, né? Então, vai haver uma reforma, e eu espero que seja breve. Antes de terminarmos, eu quero dizer para vocês que trabalhar hoje com saúde, nós entendemos que não devemos mais fazer uma consulta isolada. Hoje, as agências complementares de saúde que nós conhecemos, e vocês também conhecem, pelo menos pelo nome, né? Nós temos aqui a Unimed, nós temos também a IAPAS, ele já faz um trabalho de prevenção. E eles não fazem atendimento mais isolado. E isso já está no Pacto da Saúde, na Política Nacional de Saúde,
nos médicos da família, né? No programa do médico da família, fazer o atendimento em grupo, porque você consegue controlar todos os tipos de doença, porque quando você vai atender um idoso, você não vai atender só a questão, digamos assim, patológica, né? Que ele pode ter sido acometido, mas tem problema psicológico, tem problema social, ele tem problema dentário, né? Ele tem problemas físicos, então precisa de vários profissionais. Ah, mas aqui no interior, seu Jorge, eu não tenho nem sequer um médico, um enfermeiro, nem um dentista, psicólogo para nós, então, assistente social não existe, né, na nossa área de saúde aqui. Mas então, como fazê-lo? Vocês têm que fazer essa rede junto com os CRAs e os CREAs que tem assistente social e psicólogo, e começarem a trabalhar unidos, juntos, formarem grupos. Geralmente todos os CRAs e os CREAs que eu conheço do município, eles têm um trabalho já que é tipificado pelo Serviço de Assistência Social, eles fazem um trabalho de convivência no grupo. E lá você pode estar se dirigindo, fazendo essa visita, em vez de você ir na casa isoladamente, você pode pegar o público-alvo nesses grupos, o trabalho se torna mais fácil. Eu estou falando isso, não é ideia da minha cabeça, não. Isso há pouco tempo, não está nem com uma semana, acho que atrás, ou umas 2 semanas, não, umas 2 semanas atrás, nós participamos de uma capacitação da Unimed, onde veio o pessoal de Belo Horizonte, vamos dizer o tipo de trabalho que eles estão fazendo, né? E uma equipe multiprofissional. São pioneiros, estão sendo pioneiros, e eles estão multiplicando para o Brasil todo esse tipo de atendimento. É o atendimento que está na tipificação da saúde, para fazer esse atendimento médico da família, que é o agente de saúde visitando, o médico, o nutricionista, o dentista, e como eu já disse, não tem psicólogo, mas o CRAS tem assistente social lá no CRAS, fazer um trabalho em rede, um trabalho em conjunto, todos fazendo um atendimento, porque você, profissional de saúde, você sabe que ao atender um idoso, você não vai atender só uma patologia, são várias patologias, então precisa de uma equipe multiprofissional, e nós sabemos a nossa realidade no interior, que não existe isso, né? Então nós temos que recorrer quem? Às outras secretarias, como a Mínea falou, aos outros profissionais que nós temos, e que têm essa competência de também estar fazendo esse trabalho. As assistentes sociais, elas fazem busca ativa, elas não só trabalham com a demanda que vem para elas, mas elas vão nas casas fazer busca ativa. Se você denunciar, tiver alguma questão de maltrato, de violência, para quem denunciar no interior? Ministério Público não tem, Defensoria Pública não tem, juiz aí uma vez por semana. Então, tem que trabalhar vocês unidos. Quem então recorrer? Tem os CRAs, tem o CREAS. Então, esses profissionais da delegacia têm que se envolver, vocês têm que envolver a questão dos policiais, porque o policial também precisa de vocês. São todos profissionais que precisam um do outro. Então, aí que nós temos que trabalhar essa junção, essa rede de vários profissionais tentando se ajudar. E eu falo isso porque a resposta mais positiva que pode ter nesse trabalho que vocês fazem, principalmente o médico da família, né, ou das UBS, o resultado financeiro. Quando o gestor ouve falar em dinheiro, ele fica feliz, ele sorri, né? Então, quando você faz um trabalho conjunto, um trabalho multiplicado com várias pessoas, de várias parcerias, você faz uma rede e fortalece essa rede, no final vai sobrar dinheiro na área da saúde. E é isso que está acontecendo com a Unimed, é isso que está acontecendo com a GEAP. Eles estão fazendo esse trabalho, porque eles têm um benefício, eles têm um retorno, e um retorno muito alto, porque cada idoso internado é um custo alto. Por isso que o idoso hoje, vocês sabem, paga muito caro pelo plano de saúde. Agora imagine aí no interior, né? Em lugares distantes como Tefé, como Benjamin Constante, Atalaia do Norte, Itamaraty e Cruzeiro do Sul e por aí por diante. Onde muitas vezes tem um profissional e faz rotatividade, às vezes só tem 12 enfermeiros e assim sucessivamente. Aquela agonia, aquele plantão,
você não dorme preocupado porque é de dia, de madrugada, é feriado. Se você não juntar com outros profissionais, se vocês não conseguirem se conciliar, fazer um casamento mesmo com outros profissionais, eu tenho certeza que a agonia de vocês ela vai ser eterna. Mas se vocês continuarem, começarem a trabalharem junto com o pessoal da Secretaria de Educação, com o pessoal da assistência social, com o pessoal do esporte, convidando o professor de educação física para fazer uma mobilidade, porque vocês sabem, a maioria das doenças que acontecem com nossos idosos, elas são psicológicas. Quando ele começa a participar de um grupo de convivência, que ele vê a presença do médico, muitas vezes ele vai lá só para cumprimentar o médico, e o médico até se assusta. Ele não veio mais para fazer consulta, ele só veio para me dizer bom dia, obrigado, e dar um sorriso e agradecer ao médico pela paciência que ele teve. Então é essa visão que nós temos, é essa visão que nós queremos passar para vocês. Trabalhar em rede, mas não é rede de dormir, não. Não é rede de pescar, não. É uma rede onde toda organização, seja ela governamental, ou da sociedade civil, ou potenciais parceiros, possam estar trabalhando junto, um ajudando o outro. Porque quando você ajuda o outro, você está se ajudando. É dessa rede que nós estamos falando. Não é da rede de dormir e nem da rede de pescar. Apesar de que rede, no latim, fala entrelaçamento de fios. Não fala em dormir e nem descansar. Fala de muito trabalho, mas que a gente possa estar unido, se fortalecendo para cada vez mais a gente possa vencer essa batalha. Porque nós temos dito, se nós não nos juntarmos, se nós não ficarmos unidos, nós não vamos vencer essa batalha. E vocês que estão no interior, eu sei, o trabalho de vocês é constante, é angustiante. A falta de apoio que vocês não têm, a falta de medicamento que vocês não têm, e muitas vezes a falta até do colega profissional que vocês precisam que esteja do seu lado e você não tem. Então, eu só tenho que dizer para vocês, pela luta, pelo trabalho e pelo compromisso que vocês têm na área de saúde, o pessoal do interior está de parabéns, os profissionais do interior, vocês estão de parabéns. Eu toda vez quando eu vou no interior, eu saio de lá realmente regozijado, com a alma limpa, porque eu vejo e encontro profissionais, seja da assistência social, seja o psicólogo, seja um professor de educação física, ele está lá empenhado a fazer seu trabalho, muitas vezes seu salário é atrasado, mas ele está lá. Não quero dizer com isso, não quero fortalecer ninguém para trabalhar de graça, de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo do valor que vocês têm, porque vocês assumem um compromisso de verdade, enquanto muitas vezes aqui na capital nós temos muito profissional, mas a maioria dele não tem o que vocês têm, que é compromisso com aquilo que vocês fazem. Eu deixo essa reflexão para vocês, se vocês depois quiserem fazer uma pergunta para nós. O homem começa a morrer na idade em que perde o entusiasmo. Então todos nós só começamos a morrer quando nós perdemos o entusiasmo. Entusiasmo pelo emprego, entusiasmo às vezes até pela companheira, entusiasmo pela namorada, entusiasmo pelo que nós fazemos, entusiasmo em todas as questões da vida. Quando nós perdemos o entusiasmo, nós começamos a esfriar, nós começamos a adoecer, nós começamos a morrer. E as nossas informações aí, tá? Do Conselho Estadual do Idoso, esse telefone aí não tem mais, tá? Se desinstalou. Nós estamos usando mais o nosso celular, também te enfrentamos como vocês aí. No nosso celular, o meu celular é o 91894371, tá? Vocês podem estar ligando, só não pode ligar à noite, mas no horário comercial. Eu sou escravo desse trabalho. O e-mail está aí, de primeiro era CES, agora não é mais, né, minha? Agora é o yahoo.com.br. E tem o meu particular, tem o jw_sei@hotmail.com, e tem esse aqui de baixo, né, que é agora que a gente está usando, né? É o sei_yahoo.com.br.